Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre psicologia no dia a dia das famílias. Você sabe o que é psicologia positiva? Sabe como é que se pode aplicar ela aí na sua rotina? Não? Então já nós vamos vir com muitas dicas para vocês, tá? Também ainda vamos falar sobre como lidar com o luto. A gente está passando por um momento muito difícil, muitas pessoas estão perdendo entes queridos, né, pessoas próximas. E é importante também que a gente fale um pouquinho sobre isso, tá? Sobre como lidar com o luto. Tem ainda matérias, Gazeta Web, muita coisa boa como sempre. E eu tô aqui contando com a sua companhia. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Mais uma vez, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com, que é o portal mais completo aqui do nosso estado e que também, né, transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada, tá, pela sua companhia, pela sua presença. Aproveitando, né, todos os dias eu faço isso aqui, relembrando a você das nossas redes sociais, dos nossos canais digitais, você pode entrar em contato com a gente, tá, também lá no Mundo Online. Tá tudo aqui, ó, na sua telinha. Pode seguir, acompanhar a gente, interagir, nós gostamos muito, tá? Vamos lá começar o programa? Porque é o seguinte, se você acompanha a gente, né, se você acompanha o Bem Assim, você sabe que por aqui a gente tem uma série de entrevistas sobre o que é preciso saber para cuidar dos filhos, com a psicóloga Nielke Nóbrega. E hoje a gente chega ao último tema do segundo momento dessa série de entrevistas. E hoje o tema é psicologia positiva no dia a dia da família. Ela já está aqui comigo para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia! Oi, Mara, bom dia. Que bom te rever. Né? Também. Saudade. Obrigada, Nielke, pela sua presença aqui mais uma vez com a gente. Eu queria começar, se for possível, se for começar explicando o que é a psicologia positiva. Tá. O próprio termo, né, tem algumas críticas em relação a isso, porque quando a psicologia vem desde a sua história, a gente traz um contexto de processos cognitivos, de ver sobre psicopatologia, das dificuldades do ser humano, de todos os problemas. E aí vem, né, em 1990, alguns pesquisadores trazendo essa vertente do tipo, bem, tem os processos cognitivos, mas o ser humano também tem forças que são intrínsecas suas, né, as suas virtudes. E eles começam a trazer essa ideia de como intervir de maneira preventiva. Certo. E aí, essa é a característica da psicologia positiva, né? É uma promoção, é eu cuidar de algo antes que isso venha a se tornar um problema. Muito bem. Nielke separou alguns pontos para a gente falar sobre a psicologia positiva no núcleo familiar, né? Isso. E aí eu já vou começar aqui trazendo o primeiro ponto, que é elogiar. Bacana, né? E é engraçado que os pais esquecem de elogiar. Sim, é só briga, é só bronca. E aí eu digo que quem não gosta de receber um elogio? Do tipo, quando você faz uma matéria, Mara, tu não se sente, né, reconfortada, reforçada em fazer algo legal? Sim. Você, né, poxa vida, meu trabalho foi reconhecido. É da natureza humana. Então é importante que os pais façam isso com os filhos. Como? Filha, o teu cabelo tá muito bonito. Não, essa não é a forma legal. Porque quando eu digo que o cabelo tá bonito, eu tô falando de uma forma generalista. Sim. E aí eu tenho que reforçar, elogiar a habilidade do meu filho. Poxa, como você penteou seu cabelo legal, olha como você tá fazendo de uma forma bacana. Tá vendo como tu fica muito mais bonita quando tu cuida do teu cabelo desse jeito? Então eu tô trazendo para ele uma habilidade, um reforço de algo que ele tem. Sim. E que ele pode exercer. Uma outra coisa que é legal dentro desse elogio é esse contexto do feedback. Então, ele fez isso de maneira bacana, então pontua também o que ele pode melhorar, o que você achou isso dele, de uma forma construtiva. Isso vai proporcionar aprendizagem, autoconfiança. E uma outra dica para a gente elogiar também, né, as crianças e os adolescentes, envolve o contexto de reforçar o que ele tem de bom. Você é muito criativo, você, poxa vida, como tu é inteligente, como tu é esperto. Então, pega as características que tu nota no teu filho, que é super bacana, e isso traz para ele.
E é engraçado que quando a gente começa a fazer isso dentro da escola, que é um ambiente onde as crianças estão, Sim. na família também, esses dois ambientes devem ser muito avaliados e ter um olhar cuidadoso por parte do poder público também. Porque essas habilidades, se a gente previne, né, se a gente promove nas crianças e nos adolescentes, nós teremos um número menor de pessoas com problemas de quadros de saúde mental. Então, isso vai gerar um custo menor, né, para o nosso estado, para o país de uma forma geral. Então, é bacana que a gente pense nisso. Então, traz. Ah, mas eu não sei direito o que é que o meu filho tem de bom. Então, papai e mamãe, tu deve estar... Gente, você vai sair e parar, né? Alguns minutos da sua vida e observar a criança. Exato. Essas são as características básicas do elogio, né? Muito bem. Depois do elogio, estimular a gratidão e a compaixão. E nesse momento que a gente está vivendo, né? É muito importante, né? É praticamente indispensável, é essencial essa contexto de se colocar no lugar do outro. E aí tem uma atividadezinha que eu fiz, eu mesmo, Nielke, como pessoa durante o meu primeiro ano, né, o nosso, de um aniversário de um ano da pandemia, que ninguém queria comemorar isso, mas enfim, a gente passou. E agora eu tenho repetido, tanto comigo, como lembrado para os pais fazer isso com as crianças. De uma forma lúdica, o pai pode ter uma caixinha, um baú, um potinho, ou até mesmo um caderno. Então, 10 minutinhos, quando a gente for colocar o filho para dormir, anota o que teve de bom naquele dia. 3 coisas apenas. O que eu ganhei, né, naquele dia. O que alguém me proporcionou. Ah, minha amiga não me deu um abraço, mas eu percebi que ela queria muito me dar um abraço quando eu cheguei na escola. Tá, filha, e por que tu notou isso? Porque ela gosta de mim, eu devo ser uma menina legal. Então, pequenas coisas. E a gente vai anotando. Esse exercício foi muito legal porque eu tive a experiência de fazer durante o período da pandemia. Sim. E aí eu fiz, eu acho que de abril até outubro. E é legal que depois de um tempo a gente abra e vá verificar o que aconteceu. E eu fiquei muito surpresa, porque para mim o que mais apareceu foram nomes de pessoas, né? E eu disse, poxa vida, esse foi o meu melhor presente durante a pandemia. O quanto as pessoas são importantes, então agradecer as pessoas. Né? Por isso que é tão legal a gente pensar em usar a máscara, continuar no nosso isolamento, por mais que a gente queira estar perto, né? Mas o distanciamento se faz necessário. Porque não é só o fato de eu não querer ficar doente, mas é quem eu amo também, né? Sim, a cuidando, né, do outro. De uma forma geral. E as crianças fazem isso muito bonitinho. Então, façam esse exercício, anotem, podem ser num post-it, onde vocês quiserem, mas se 3 tiver demais, uma coisa boa do seu dia. Pelo menos uma coisa, né? Mas vocês vão conseguir. E aí, sei lá, 2 meses eu vou abrir. Eu não quero esperar muito tempo. Tá, então daqui a 2 meses abre e vê o que teve de legal, compartilha. É uma forma da família interagir também. E dos pais terem aquele momento de, sabe, do sono, de colocar lá para dormir, de como fazer. Não deixa de ser uma atividade. Ai, gente, que lindo, né? Tá vendo? São pequenas coisas ali no nosso dia a dia que eles podem acabar transformando bastante a nossa rotina. Estimular o perdão. Coisa que para tantas pessoas é muito difícil, né? Bastante, né? E o perdão, ele traz uma ideia de neutralidade, né, da tristeza. Então, você se sente revigorado quando tu faz isso. A gente tem uma ideia de que tristeza nos é ensinado como uma emoção desagradável de sentir, como medo, né? Só que eu digo que ela é desagradável, porém ela é uma desagradável adaptativa. A gente precisa sentir tristeza porque aí a gente reflete, né? Então, por que não perdoar? Talvez até nesse momento que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, de tantas coisas, de tantas pessoas que nos fizeram algum mal em algum momento. Tá, mas isso vai te levar a quê? Então, isso acaba trazendo, tem evidências, né, de que não perdoar acaba levando a doenças físicas, como desenvolvimento de câncer, quadros de depressão. Então, como é que a gente pode, né, mudar um pouco isso, né, no intuito de repensar? Perdoar, eu sempre digo, não quer dizer que você vai esquecer o que o outro fez para você. E é bom trazer isso, é bom fazer essa diferença, sabe? Que perdoar não significa esquecer. A gente lembra porque aquilo marcou, porém passou, foi um ciclo da vida, né? Foi numa fase, a gente precisa fechar. Então seria mais ou menos nesse caminho, né? De estar fazendo essa prática.
trabalhando com desenhos, com alguma coisa que a criança perdeu por não perdoar aquele amiguinho, alguma coisa assim. Sim. Né? Então seria nesse sentido. Muito bem, depois do perdão, a gente tem que resiliência de seu filho. Resiliência é um processo. E essa palavra que passou por muito tempo assim, sendo uma palavra bem famosa, Sim. né? Todo mundo ainda, usando. Né? Todo mundo usando resiliência, resiliente, tatuando, né? Isso. E se a gente parar para pensar, será que estamos sendo resilientes hoje? Ainda mais assim, nesse momento agora de pandemia, né? Louco. Tá bem difícil, mas é algo que a gente vai aprendendo. Eu sempre digo que tudo é uma construção. É a mesma coisa do perdão. Tu só vai perceber o quanto perdoar fez sentido quando você tem a atitude, quando tem o gesto. Né? Então, resiliência tem um conjunto. É a forma como eu penso, é a forma como eu sinto, é a forma como eu me comporto. Sim. Né? Então, isso vai favorecer você. E aí, a gente, por si só, tem características que são inatas. Tá? Não é que você nasce resiliente, não. Você tem uma predisposição de acordo com o ambiente. E aí envolve aquilo que eu ultimamente tenho falado para os pais. Vocês são os melhores youtubers dos seus filhos, vocês são os influenciadores. Então, a resiliência também é aprendida, né? Então, é importante que os pais demonstrem para eles que, é difícil, eu não estava conseguindo muito fazer direito, mas eu dei conta, né? Então, a gente tenta. Se não dá certo da primeira vez, a gente tenta da segunda e a gente vai melhorando. E você trouxe para mim um tema muito importante, um ponto muito importante dentro desse tema, é que é sobre os influenciadores, né? A gente vê as crianças elas se influenciando em tantos youtubers e bloggers e por aí vai, passam ali o dia nas telas consumindo aquele conteúdo. Que tal então, né, papais e mamães? Eu sei que às vezes é difícil por conta da rotina, mas vocês também, né, se tornarem os próprios influenciadores dos seus filhos. Eu acho que não tem influenciador melhor do que vocês mesmos, né? Eu acho que é bem por aí. Depois da resiliência, fomentar emoções positivas. Difícil, né? Difícil, ainda mais, olhe, naquele momento da raiva, do estresse. E assim, é complicado porque a gente trouxe assim, falar de psicologia positiva num caos, né? Que estamos vivendo. E não tem como não falarmos de medo e de ansiedade. São emoções da natureza humana, né? O medo é algo dos nossos primatas que a gente herdou. Medo tem a ver com presente, ansiedade tem a ver com futuro. E aí, por isso, os altos índices, né, elevadíssimos de pessoas ansiosas agora na pandemia com medo. A gente estava até conversando um pouquinho isso antes, né? Faz sentido? Total. É um medo real e é uma ansiedade real. Então, eu preciso aprender, de uma certa forma, a tolerar. Eu tenho que validar no meu filho que é real, filho, tu tá com medo. O papai também tá com medo, a mamãe também tá preocupada em relação a como vai ser as provas daqui a pouco para você. Será que a gente vai fazer online? Será que a gente vai fazer presencial? Mas mãe, eu já tinha voltado para a escola, eu quero fazer... E aí vem a raiva, né? Vem aquele ímpeto. Eu entendo. Também estou muito chateada, porque eu queria estar voltando no meu trabalho de forma legal. Compreendo você perfeitamente. Mas... ficar assim vai te ajudar a fazer as provinhas online, né? Um exemplo bem claro que eu gosto de trazer para os pais nisso é sobre tarefa de casa. Ele está irritado, não quer fazer a tarefa, ok, mas investiga. Ele está entendendo o assunto. Vamos pensar que na metodologia online nem todo mundo se adapta. E crianças principalmente. Tem adultos que têm dificuldade, né? Imagina aí os pequenininhos, né? Exato. Então, já temos, né, dados que cognitivamente essas crianças vão ter prejuízo, sim. E a gente vai precisar dar esse respaldo. Então, é tentar fazer um reforço, é tentar chegar junto. Dependendo da idade, né, essa criança vai precisar disso a mais. E aí, sim, quando ele vai lá e ele diz o que está acontecendo, vai ficar mais fácil de você intervir e resolver o problema junto com ele. E aí a raiva diminui um pouquinho, ele vai lá e faz. Muito bem. E isso acaba até nos ligando ao próximo ponto, que é o de comunicação positiva. Exatamente. Tem algo aí a ver, né? Eu digo que é um bumerangue, eu faço analogia com bumerangue, né? E tem dois pontos que são essenciais. A forma como o comunicador passa e a linguagem, né, que ele está passando. Não é só a postura dele, a gente fala de uma postura ativa. E eu também trago um exemplo para vocês. Cheguei em casa super empolgada. Quem nunca ouviu isso? Sim. Mãe, eu tirei 8,5 em matemática. Ai, filha, e vamos pensar que tem um comportamento verbal e não verbal. Sim. Filha,
que maravilha! Poxa, fiquei muito feliz por você, tu não estava indo muito bem, tu se dedicou, tu estudou bastante. Poxa, fiquei muito feliz, vamos comemorar esse 8,5? E aí a mãe abraça, a mãe sorri, a mãe acolhe, o olho brilha. Legal, parabéns pelo seu 8,5. Aquela postura meio fria. Bem, você poderia ter tirado uma nota muito melhor, né? E aí é um comportamental 0. Olha, vamos preparar o jantar? Do tipo, ei, você ouviu que a tua filha disse que tirou 8,5? Sim. Então, essas formas de conduta, e aí os pais precisam estar atentos. Como Tem é que aquela fica feliz, aquela que fica triste, chateada e tem aquela que é indiferente, né? É a ativa, aquela que ela ficou feliz, mas ela demonstrou que estava feliz, assim, ela reconheceu os valores, né, a forma como o filho conquistou, e ela demonstrou isso afetivamente também. Tem a que é passiva, de uma certa forma, do tipo, tá, foi legal, e aí isso me motiva a querer estudar para tirar um 9. Aí tem aquela que já vai dando a bronca, a crítica, e tem o último, que nem ouviu o que o filho falou. Ele não dá a menor atenção. E ele vira e sai. Ah, tá, vamos me ajudar a fazer o jantar. Nossa, imagina para criança, né? O que é escutar isso? Do tipo, nossa, ele nem me deu valor, nem prestou atenção no que eu estava falando. E sabe aquela frase, não fez mais do que a sua obrigação? Sim. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu, né, gente? Então, pai, mãe, preste atenção, onde será que entraria ou você nunca, né? Você não fez mais do que a sua obrigação? Sim. Poxa, a gente sabe que é aquela história do validar, mas teve o esforço dele também. Pois é, estimular as forças pessoais de seu filho, esse aqui é o último ponto que a gente traz para fechar, né? Sobre a psicologia positiva no dia a dia da família. Existem 6 forças, né, segundo a literatura, e eles dizem que essas forças elas se multiplicam em 24 virtudes, que eu nem vou falar sobre isso hoje porque não dá tempo. Tá. Mas assim, uma das forças tem a questão da justiça, tem a questão do amor de uma certa forma, da humanidade, né? A coragem. Então, o quanto a gente está fomentando isso nas nossas crianças. E dentro dessas forças, assim, eu queria focar um pouquinho na questão da humanidade, na questão do amor, na questão da bondade, pelo momento que a gente está vivendo. Né? Então, não só o momento específico da pandemia, mas o contexto, dependendo da crença religiosa, dessa ideia de Páscoa, de solidariedade. Como é que a gente pode desenvolver isso? Né? Como é que eu posso olhar o outro de uma forma mais atenciosa, mais cuidadosa? Para e escuta. Às vezes a gente nem precisa falar nada, mas está todo mundo tão angustiado. Está todo mundo só falando, né? Pouco se escutando. E ainda tem mais, esses dias eu estava fazendo um trabalho em grupo com umas amigas e todo mundo estava botando para fora o quanto estava exausto, o quanto estava cansado. E eu falei, gente, humanidade comum, ninguém aqui disse que não está sentindo algo diferente. Sim. E a gente se ouviu naqueles desabafos, era cada uma completava um pouquinho com uma outra palavra. E aí no final eu acho que eu era a única psicóloga do grupo no dia. Ficou com você, né, a missão. E aí eu falei, olha, eu acho que a gente tem que fazer um treino de tolerância. Então vamos, e aí eu pedi para elas pensarem em tolerar e a gente fazer um acrônimo, né, com tolerar. Então o T, o O, o L, eu disse, ó, no dia que estiver bem difícil, tolera, respira fundo. Isso é ter compaixão, isso é saber que o outro também precisa, eu também preciso, porque eu não sou perfeita, então eu também estava sentindo e compartilhando aquelas emoções com elas, né? Mas é preciso que a gente repense. E repense também nos nossos pequenos, porque se eu promovo isso nos pequenos, se eu promovo empatia nos pequenos, eu terei uma redução, né, super significativa em relação a desajustes comportamentais. Sim. Então eu terei pessoas muito mais saudáveis, muito mais empáticas, né? Pessoas humanas para lidar com a humanidade. Nesse mundão aí, é isso que a gente está precisando, de pessoas mais humanas, mais empáticas, que tenham compaixão, que enxerguem o outro, que entendam ele, que tenham empatia. E que bom que a gente está aqui falando sobre isso e ajudando tantos papais e mamães aí, né, a trazerem isso para dentro dos seus lares. Para a gente fechar aqui esse nosso segundo, né, momento dessa série,
Vamos falar uma mensagem geral sobre, sei lá, um resumão sobre tudo que a gente abordou aqui. O quanto os pais são importantes, o quanto o afeto é essencial. A gente falou muito de disciplina positiva, é como se... Disciplina não, desculpa, psicologia positiva, é como se viesse o afeto de forma a transbordar. Sim. Mas eu não sei se os pais pegaram a ideia. Tem o afeto, mas tem a responsabilidade, tem a exigência. Então eu tenho que ter um equilíbrio disso, tá? As práticas educativas fazem muita diferença, né? O estilo autoritativo que esses pais precisam ter, mas equilibrando afeto com limites. As crianças precisam receber regras também, mas de uma forma cuidadosa. Quando eu elogio, mas quando eu dou um feedback, quando eu falo com ele de uma maneira assertiva, né? Quando eu estimulo gratidão, quando eu estimulo o desenvolver empatia. Sim. Eu estou sendo um pai, uma mãe influenciador para características positivas do meu filho. E todos os pais querem o melhor, né, para os pequenos. Então... Você fez o melhor resumo, afeto com responsabilidade. Exatamente. Liel, que quem quiser continuar acompanhando você, como é que pode fazer? Tem a página, né, no Instagram, Piscine Elquinóbrega. Se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, eu estou sempre aberta para estar discutindo, batendo um papo com vocês. Então, maravilhosa. Então vai lá, tá? Piscine Elquinóbrega, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida ou até mesmo queira que a gente aborde algum outro tema por aqui, por favor, interajam com a gente, conversem, nós gostamos muito. Obrigada mais uma vez pela sua participação e até o próximo momento, né? Agora a gente fica aí nessa ansiedade para saber o que é que vai vir por aí no na nossa série de entrevistas. Obrigada mais uma vez, tá, meu amor? Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí não, tá? Ainda tem coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco nós estamos de volta.